Estamos vivendo um momento em que o Lula parece que ele quer ser crente agora, né? Parece que ele resolveu ser evangélico, pelo menos tenta se aproximar. Mas os acontecimentos estão criando uma distância cada vez maior entre a esquerda e os evangélicos. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Antes eu peço que você se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, mande para todo mundo, para a gente alcançar as pessoas, falar com eles de política, de geopolítica, mas sempre tendo como base a nossa fé e os nossos princípios. Olha só, a intenção aqui do canal é tentar fazer aí um paralelo entre a política e o evangelho. E vou dizer para você o seguinte: cada vez mais nos últimos dias a esquerda tenta se aproximar dos evangélicos, mas ela não consegue, porque é diferente, né? O que ela pensa do que o evangelho ensina. O que está nela é diferente daquilo que está no evangelho. Eu quero trazer uma linha do tempo e comentar alguns acontecimentos com você apenas a título de reflexão. Veja bem, dias atrás a Janja resolveu pregar, isso mesmo. Lá na Bahia, ela foi convidada e foi para uma igreja, para um encontro com mulheres evangélicas, onde ela resolveu pregar. Deram o microfone para ela em 2 minutos. Não é exagero meu não, pode ver o vídeo. Em 2 minutos, ela simplesmente tirou a importância de Jesus Cristo na vida dos evangélicos. Tirou a centralidade de Jesus e falou que eram elas por elas mesmas e não tinha mais nada entre elas. Quer dizer, tirou todo o sentido do evangelho em 2 minutos. Uma mulher que, e aí é um direito dela, não estou criticando aqui, liberdade dela, mas ela é do candomblé. E mesmo assim alguém permitiu que ela subisse num púlpito e pregasse numa igreja evangélica, o que é, para mim que sou evangélico, desde criança, é um absurdo sem tamanho isso, né? É uma heresia absurda o que aconteceu nessa igreja, mas foi permitido e só precisou de 2 minutos para que as pessoas vissem que o que está nela é diferente daquilo que está no evangelho. Então não tem como essa aproximação, ela não existe possibilidade. Aí na sequência, apenas pensando em fatos, Silas Malafaia, que é pastor evangélico, com o qual eu tenho restrições, não nego, já falei isso para vocês aqui, mas ele está voltando para o Brasil de Portugal e ele sofre busca e apreensão por suas opiniões, um pastor. Até as anotações bíblicas que ele tinha para o culto do domingo seguinte foram apreendidas. Isso é um absurdo e não é contra ele. Ele representa, quando o Silas Malafaia fala, entenda você, ele representa um grupo evangélico lá da Igreja Assembleia de Deus, muito grande, aí tanto a denominação, da qual ele hoje está à frente, ele é líder, como o evangelho de forma geral. Então agredir um pastor é agredir o evangelho como um todo, porque ele está representando a nossa fé, de alguma forma, representando o povo evangélico. E ele sofreu busca e apreensão do STF, mas o STF hoje está ligado de forma umbilical à esquerda, não tem como você separar a STF de esquerda, hoje eles são basicamente a mesma coisa. Então vamos lá, a Janja vai pregar e tira a importância de Jesus Cristo, até porque ela não conhece o Senhor Jesus, né? Silas Malafaia, um representante dos evangélicos, sofre busca e apreensão por suas opiniões. Uma clara ação, na minha opinião pelo menos, de intolerância religiosa. Aí o Mendonça, que é pastor evangélico, ministro do STF, né, o André Mendonça, ele vai para a LIDE, e na LIDE, nesse evento com empresários, ele fala e coloca, literalmente coloca por terra todo o discurso do STF, mostrando que realmente significa ser um juiz, ainda mais um juiz da Suprema Corte. Isso arrebenta com o Moraes, que depois vem e tenta fazer um contraponto, mas mostra ali que ele apareceu. E por que é que ele apareceu? Eu acho que muito pela busca e apreensão contra o Silas Malafaia, que também é pastor. O André Mendonça, queira ou não, ele viu que a situação está ficando fora de controle, totalmente. Inclusive, segundo o André Cicchini, o Jeff Cicchini, o André Mendonça estava sofrendo aí uma investigação clandestina da Polícia Federal. Não foi confirmado isso ainda e também a Polícia Federal não se preocupou em desmentir, né? Pelo menos não de forma veemente. Então deixa aí uma pulga realmente atrás da orelha de todo mundo. Uma investigação não autorizada contra o ministro do STF, talvez encaminhada por outros ministros, seria algo absurdo, absurdo. O André Mendonça viu que ou ele toma posição ou ele realmente vai acabar tendo problema junto com todos os demais evangélicos.
Ainda na sequência, o Barroso resolve redistribuir as investigações no STF a respeito do roubo dos velhinhos lá do INSS. Cai nas mãos de quem? Do André Mendonça. Estava com o Toffoli, né? A PGR, por algum motivo que até agora ninguém entendeu, pediu que saísse do Toffoli e fosse redistribuído. Isso depois começou a CPMI. Foi redistribuído e caiu nas mãos do André Mendonça. Alguma coisa estranha tem ou não tem? Eu vou ser sincero e peço aqui um parênteses para você para falar da minha fé, porque tem pessoas que não acreditam e eu respeito. Mas me parece que Deus colocou o André Mendonça como o destaque do STF nesses dias. Foi, segundo o Jeff Schickini, investigado de forma clandestina e até criminosa pela Polícia Federal. Foi alvo, além da Polícia Federal, foi o homem que foi na Lide, e na Lide ele desmascarou para o mundo, foi aplaudido de pé pelos empresários que estavam lá, ele desmascarou o Alexandre de Moraes. Aí sai um sorteio e cai para ele aquilo que pode mudar o Brasil, que é esse roubo do INSS. Não me parece algo natural e comum, parece que realmente tem um porquê aí. Continuando ainda nessa cronologia aqui, nessa linha do tempo, o ministro de Defesa de Israel chama Lula de antissemita. E para nós evangélicos isso é uma coisa muito importante, porque a Bíblia diz que o inimigo de Israel é inimigo de Deus. E se é inimigo de Deus, é amigo de quem? A Bíblia fala que o amigo de Israel é amigo de Deus. O inimigo de Israel é inimigo de Deus. E se o Lula se coloca como inimigo de Israel, ele é amigo de quem? E você quer ser amigo do amigo de quem? É uma pergunta que fica aí principalmente para nós que somos evangélicos, né? A gente vê o lado que o Lula está, e me parece, pelo menos biblicamente, que não é o mesmo lado de Deus. Israel, em contrapartida, rebaixa as relações com o Brasil. Israel rebaixou as relações diplomáticas com o Brasil, está muito próximo de romper relações com o Brasil. Lembrando que o presidente do Brasil é persona não grata em Israel e não pode entrar em Israel. Gente, isso é absurdo. Se você levar para o mundo espiritual, é mais absurdo ainda. Por mais que você concorde ou não com algumas atitudes de Israel, lembre que a Bíblia é clara, se você acredita na Bíblia, acredita em Deus, em dizer que Israel é o povo escolhido, e aquele que ama Israel é amado por Deus, aquele que odeia Israel é inimigo de Deus, para não usar outra palavra aqui. E então quem é amigo da Palestina é o quê? Se hoje a Palestina é inimiga de Israel, ser amigo da Palestina significa o quê? Apenas uma pergunta para você, né? Apenas uma pergunta. Seguindo a nossa cronologia aqui, Malafaia, voltando para ele, essa notícia mais recente, do dia 25, né? Ele ironiza o encontro da Janja com as mulheres evangélicas, porque a Janja vai voltar, vai retomar a agenda com as mulheres evangélicas. A Janja então retoma a agenda, veja comigo aqui, a Janja volta a sua agenda de encontro com as mulheres evangélicas pelo Brasil. E é lógico que é um contraponto aqui a Michele Bolsonaro, só que a Michele Bolsonaro é evangélica e a Janja é do Candomblé. Então uma coisa meio sem sentido, né? Mas a Janja retoma essa agenda, enquanto que o Malafaia critica. Só que aqui, o Malafaia que me perdoe, mas eu vou contra o que ele disse, porque ele falou que as pessoas, e entenda-se, pastores, que estão levando a Janja para suas igrejas, não têm expressividade, quer dizer, ninguém conhece. Falar uma linguagem bem popular. Malafaia está dizendo que quem levou a Janja para a igreja são pessoas... É um Zé Ninguém, esses pastores. Foi isso que ele disse, se a gente trocar por miúdos. E eu não concordo, porque para Deus isso não existe. Para Deus o Malafaia não é mais que ninguém, e os pastores que levaram a Janja não são menos que ninguém. Para mim, eles tiveram uma atitude errada, e talvez, ou errada, eu estou falando aqui em consciência, ou talvez é porque eu não posso julgá-los. Talvez eles tenham tido uma atitude de aproveitar um momento oportunista, né? Porque eu trago aqui a primeira-dama, ela vem falar na minha igreja e a minha igreja vai ficar famosa, eu vou trazer mais pessoas no próximo domingo. Oportunismo. O evangelho não vive de oportunismo. Se for isso, é muito errado. Mas o Malafaia criticou duramente, eu não vou ler a matéria para você, está aí no Plano News, está vendo comigo. A Janja pregar, fala que essas igrejas não representam muito pouco, essas igrejas pequenas. Eu não concordo com isso. Mas eu acho que o evangelho tem que pensar melhor. O evangélico tem que pensar melhor, tem que se posicionar. A verdade é que nós nos tornamos uma moeda. E aí a esquerda quer ter os evangélicos com ela, por quê? Porque ela precisa dos votos. Sem os votos,
da comunidade evangélica não tem como você vencer eleições. A esquerda sabe disso. Porém, a esquerda ela é contra tudo aquilo que o evangelho prega. A esquerda defende o que Jesus Cristo condenou. A esquerda condena o que Jesus Cristo defendeu. E assim para a gente ver. É só pegar as pautas. Não vou nem entrar nesse detalhe aqui, até para não alongar muito, mas pegue as pautas que a esquerda defende e leve para o evangelho. É totalmente contra os ensinamentos de Jesus. Pegue os ensinamentos de Jesus e traga para a política. Totalmente ao contrário do que a esquerda defende. E aí vem esquerdistas, nos comentários, normalmente falam, não pode misturar evangelho com política. Dias atrás, agora, recentemente, alguém comentou que um evangélico de verdade, quem ama a Deus, não se mistura em política. E eu gostaria muito que esse meu irmãozinho lembrasse de Davi, que foi rei. Hoje seria um presidente. Que ele lembrasse de Abraão, que foi o líder do seu povo. Hoje seria um presidente. Jacó, um fundador ali de todo o Estado de Israel, o chamado povo de Deus, no físico, né? Nós somos Israel espiritual. Mas gostaria muito que ele entendesse que Jacó, além de fundador, é uma espécie de rei, ou seja, hoje seria a figura de um presidente. O próprio José foi governador do Egito. Então quem vem com essa balela de não mistura evangelho com política, não entende absolutamente nada, nem do evangélico, nem da política. Porque o próprio Senhor falou que é para nós tomarmos posse da terra. O próprio Senhor falou que onde colocarmos nossos pés nos seria dado por herança. E aí vem alguém e diz, não se envolva. Como assim? Nós vamos entregar nossa nação e junto com ela entregar nossa família, entregar nossas crianças, entregar a nossa fé, trazer pessoas ligadas a religiões que são amplamente, totalmente contrárias à nossa, como é o caso do Candomblé, para pregar em nossas igrejas. Se tivermos que escolher para estar à frente da nossa nação e, portanto, nos representar, e a gente precisa lembrar aqui que o presidente ele representa a nação, a primeira-dama representa a nação lá fora. Então, se nós tivermos que, um pico de luz aqui, mas encerrando o vídeo, se nós tivermos que escolher alguém para nos representar, nós vamos preferir alguém do Candomblé do que do Evangelho. É isso mesmo, meu irmão? Tem certeza? Então a gente precisa refletir. Nesse momento, nós nos tornamos muito importantes. Talvez por motivos errados. Mas eles tentam se aproximar do voto do Evangelho e não da filosofia do Evangelho. Eles tentam se aproximar do teu voto enquanto cidadão, mas eles não querem se aproximar do teu Deus de forma alguma. E nós sabemos muito bem disso. Então tome a tua posição. Ou de um lado, ou do outro. Ou do lado dos amigos de Deus, ou do lado dos inimigos de Deus. Eu não estou julgando aqui pessoas. Estou falando de filosofias de vida. Estou falando de ramos políticos. Estou falando de conjuntos de ideias que existem na esquerda e que existem na direita. Você tem que escolher que lado você quer estar. Grande abraço, beijo no seu coração. Deus abençoe muito você, sua casa, sua família. E até o próximo vídeo.